quem é a doutora Ana Raquel Camargo. Então, Izzy, primeiramente, obrigada, né, pelo convite. A honra é minha de participar desse momento, né? E também, primeiro, antes de tudo, te parabenizar aí pela iniciativa, né? Obrigada. Você é o exemplo, né, de uma mulher que está sempre em movimento, né? A gente estava falando sobre isso antes, então, muito legal, assim, admirável essa tua nova iniciativa e você sempre pensando aí em coisas novas, né? Enfim, então isso é inspirador também. Falando então um pouquinho sobre mim, né? A gente não tem muito esse hábito, assim, né? Então é até interessante quando você me convidou, isso me fez parar para pensar um pouquinho sobre a minha história também, né? Que às vezes a gente vai passando dia a dia e esquece um pouco de tudo que a gente já viveu para chegar até aqui. E assim, então eu sou natural de São Miguel, né? Como você falou. Eu tenho 31 anos, eu sou filha do Davi e da Daisy Camargo. Sou filha do meio, né? Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E sou casada com o Guilherme, que é o teu filho. Então, além de tudo, também sou tua nora, né? Isso. Muito feliz pela minha nora. E, assim, a minha história pensando um pouquinho adiante, né, ali como médica, começou mais ou menos em 2010, assim, daria para dizer. O momento que a minha vida começou a mudar realmente no sentido de começar a construir esse caminho, né, para me tornar médica e agora geriatra. Então, em 2010 eu tinha uns 16 anos na época e eu resolvi fazer cursinho para realmente começar aí a minha preparação para tudo que viria adiante, né. Na época, assim, hoje em dia mesmo não tem, né, um curso de medicina em São Miguel, então era óbvio que eu precisaria sair de casa e também achei já importante começar isso o mais precocemente para iniciar os estudos para o vestibular, né? Então, precisei sair, porque naquela época não tinha tanta questão de cursinho EAD, né? Então, a gente acabava tendo que sair. Eu fiz o meu terceirão em Cascavel, que daí já foi junto com o pessoal do cursinho lá, e fiquei mais 2 anos fazendo cursinho em Cascavel. Na época, o meu objetivo maior era passar numa faculdade pública, né? Porque, enfim, questão de gastos mesmo, né? E o próprio desafio também. Então, a minha intenção era, né? No momento que eu comecei a estudar, era fazer um cursinho até passar numa universidade pública. Não consegui passar numa pública, mas ali, depois de tentar durante o terceirão e mais 2 anos de cursinho, eu e o Guilherme passamos em Passo Fundo, o que também foi maravilhoso, né? A gente percebe isso, no nosso dia a dia, a gente vê os planos de Deus acontecendo mesmo, né? E foi o que aconteceu, assim, a gente passou juntos, inclusive fizemos a mesma pontuação, passamos em posições, assim, uma do ladinho da outra, e foi muito importante, assim, a gente fazer ali a faculdade juntos, né? Porque nós estamos juntos já desde antes, né? Então, já são muitos anos. Já são 17 anos juntos, né? Então, a gente meio que... A minha história, ela coincide muito com a história do Guilherme. E aí, nós fomos para Passo Fundo, então ficamos 6 anos lá, fazendo a faculdade, né? E aí, nos formamos, casei, né? Casamos, eu e o Gui. Então, em 2019. E aí, a gente começou a trabalhar realmente, né? Então, foi bem importante, assim, esse período pós-formatura, porque era um momento que a gente realmente queria trabalhar, né? A gente sempre teve em mente, a nossa ideia era fazer uma especialização depois. Mas ali, logo que nós nos formamos, a gente queria trabalhar, ganhar experiência, porque, assim, a gente não se sente muito depois que a gente sai da faculdade, a gente não se sente tão preparado, né? Apesar de ser os 6 anos ali, mas a gente sente que, assim, a prática e realmente aquela independência de você ser o médico do paciente, isso a gente só adquire realmente no trabalho. E aí foi bem importante pra gente esses 2 anos que a gente trabalhou, né? Eu trabalhei 2 anos, o Guilherme trabalhou 1 ano e já foi pra residência. Então eu trabalhei 2 anos, trabalhei 1 ano e meio aqui em São João do Oeste, né? E aí na mesma época eu trabalhava também em plantão, né? Em pronto-socorro, aqui em vários hospitais da região, inclusive aqui em Itapiranga. Inclusive lá em 2018, quando a gente se formou, né? A gente se formou no dia 15 de dezembro. E aí, no dia 17, que era segunda-feira, a gente já foi atrás do CRM, lá em Florianópolis. E aí, para começar a trabalhar antes de virar o ano, né? Então, no Natal daquele ano, nós 2 estávamos aqui em Itapiranga, inclusive de plantão. Então, é bem, assim, toda a região tem um espaço grande na nossa história, né? Mas, Ana, contando um pouquinho aí para as pessoas, né,
que normalmente, como você falou, normalmente a gente não fala muito da vida da gente para as pessoas, enfim. Mas tudo que você é hoje, você vem trazendo do teu pai, 50% do pai, 50% da mãe, né? Do teu convívio também familiar, e isso também sempre é importante a gente estar colocando para as pessoas que nada vem de graça para ninguém, né? E você já coloca lá que em 2010 você já começou a se preparar. Antes disso, alguém da tua família teve essa profissão que você se espelhou em alguém para estar seguindo essa profissão? Não, assim, inclusive, eu fui a primeira médica da minha família, né? Agora a minha irmã também vai se formar no final do ano médica, mas não teve, assim, não tinha eu não tinha um contato com nenhum médico, assim, muito próximo, não tinha ninguém na minha família, né? Os meus pais são empresários lá em São Miguel. Eu sempre estive muito nesse meio, né? Na empresa, ajudando, né? Sempre, enfim, trabalhando junto ali com eles, né? E não tinha muito esse contato com a medicina, mas é bem curioso que lá na minha formatura do pré, então, nem sei, devia ter uns 6, 7 anos, eles gravavam no colégio um vídeo pedindo o que você seria Ia quando ser. crescesse, né? E aí eu falei que eu ia ser médica. Por quê? Não sei, né? Então, já isso é algo que desde cedo tá tá ali no meu inconsciente, tá nos meus sonhos, assim, né? E aí depois, né, isso, imagina, eu era uma criança, eu não tinha noção, né, nem do que significava ser médico. Mas com o passar do tempo, claro, eu tive aí as minhas fases, né, não foi assim algo que a vida inteira eu sonhei em ser médica, né, ali na minha adolescência, teve momentos que eu pensei em ser psicóloga também. E o que é bem interessante, porque no meu trabalho eu tenho, não sou terapeuta, né, mas eu escuto muito, né, então eu tenho um pouco desse ladinho aí, né, da psicologia. E aí, enfim, foi passando ali o tempo, aconteceram duas situações, assim, até que, quando eu parei para pensar sobre o que me fez realmente decidir por ser médica, né? Então, uma das situações que é algo que é bem, assim, que realmente pesou muito na minha decisão, foi quando eu devia ter uns 12 anos, talvez, eu era adolescente, né? E aí a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha Alzheimer. E teve uma situação ali, ela estava bem frágil, né, em um determinado momento que nós estávamos almoçando em família. Então eu lembro muito desse momento, né, tava eu, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe e essa minha avó. E ela se engasgou com um pedaço de frango, assim, no almoço. E foi, assim, desesperador, porque ela quase morreu, né. Ela chegou a cair no chão, assim. Eu lembro do meu pai tentando fazer manobra, tentando fazer ela desengasgar, e aí a gente saiu correndo, chamar bombeiro, e assim, eles foram muito rápidos, eles logo chegaram lá em casa e conseguiram desobstruir a via aérea dela. E depois, tudo bem, ela passou, ela ficou bem. Mas eu lembro, assim, que foi muito traumático pra mim, pra ver aquela cena e realmente me sentir completamente impotente. De ver, assim, uma pessoa quase morrendo na tua frente e você não saber o que fazer pra ajudar. E aí eu lembro que eu era, assim, eu realmente, eu devia ter uns 12 anos. E aí eu fiquei com aquela sensação, assim, de que eu nunca mais queria passar por isso. Por esse momento, essa sensação de desespero de realmente não saber o que fazer, né? E depois, no colégio, assim, também, não deve ter sido muito tempo depois, porque eu ainda estava morando em São Miguel, e uma colega minha, durante uma aula, teve uma crise convulsiva. E também foi algo que é muito chocante, né? E eu lembro daquela sensação de impotência, de ficar olhando e não saber o que fazer para ajudar. E eu pensar assim, não, eu preciso saber o que fazer. Eu quero aprender para eu conseguir realmente ajudar essas pessoas, né? E aí eu acho que foi ali que começou, né? Então realmente foi sempre com essa intenção de não sentir essa impotência, né? Que bacana, né, essa tua colocação, porque às vezes é esses pequenos insights, né, que vai acontecendo durante a vida da gente, durante as ocorrências do nosso dia a dia, que a gente vai se identificando, né, com alguma coisa que a gente quer ser. Então, e para você começou muito cedo, já lá no jardim, né, já disse, ó, eu quero ser médica. E às vezes o que a gente verbaliza, né, o universo e Deus, ele nos direciona
as nossos caminhos mais Uhum. certos, né? Para a gente se tornar um profissional também muito honrado, né? E isso a gente percebe muito nessa tua fala aí. E a contribuição dos teus pais, como foi? Ela foi sempre muito presente, ou como é que era essa questão, você com os teus pais, irmãos, como é a família de vocês? A gente é muito família, né? Nós somos muito, muito próximos, assim. Tanto que voltei para casa, né? Assim, claro, não moro com eles, mas sempre com essa necessidade de estar por perto da família, né? E eles sempre me apoiaram, assim, nunca, em nenhum momento eles cogitaram cortar as minhas asinhas, assim, né? Por mais que eles não tivessem, assim, na cabeça deles, acho que eles nunca pensaram, né? Que eles teriam uma, duas filhas médicas, enfim. E eles sempre realmente, assim, estimularam e deram tudo que estava ao alcance deles, né? Assim, então, no sentido de dar segurança, né? Segurança financeira, de possibilitar que eu fosse primeiro para Cascavel fazer cursinho, depois para Passo Fundo fazer a faculdade. Então, eles sempre estiveram ali, sempre apoiaram, né? Então, assim, é claro que isso é mérito deles também, né? E assim, até a questão de que eles sempre foram muito, incentivaram muito que a gente trabalhasse, né? Então nada foi de mão beijada, nunca, né? Então eu lembro, na época da faculdade, nas férias, muitas vezes a gente ajudava. O Guilherme também. A gente ajudava lá na empresa, Bacana. né? Então nos momentos de férias estava ali, porque tem que fazer o negócio girar, né? E a gente, do jeito que a gente podia, a gente ajudava. A gente se sentia, eu me sentia até em débito, assim, né? Me sentia na necessidade de ajudar, porque, poxa, eles estão me sustentando, né? E me ajudando a alcançar o meu sonho, né? Então, eles sempre foram muito Isso de estimular e de trabalhar, né? Trabalhar é sempre contribuiu essencial. muito, né, para que vocês também pudessem chegar onde você chegou, né? Toda a base familiar, toda a base espiritual também, Sim, que a gente sabe que vocês são muito espiritualizados, né? São muito da igreja, então isso também faz a diferença, né, na vida do profissional para ter equilíbrio.